Olá pessoal, eu sou Bianca Leal e a gente tá aqui para mais um vídeo do canal. Vem comigo. Bom, gente, hoje eu vou explicar para vocês um pouco da reação dos meus familiares em questão do programa. Quando eu iniciei, como foi a reação dos meus pais, ou dos meus irmãos, ou qualquer outro parente próximo. Início de tudo, como eu já disse aqui pra vocês, eu comecei a fazer programa aos 19 anos, quando eu fui pra São Paulo. Em Manaus, eu nunca trabalhei com isso. Eu sempre trabalhava de forma autônoma em salões de beleza, lanchonete, fazia alguma coisinha ali, outra aqui. E era dessa forma que eu ganhava vida. Quando eu fui pra São Paulo, eu comecei a ter uma vida totalmente nova, do zero, sabe? Iniciei toda a minha vida em São Paulo de independência, porque até então em Manaus eu morava na casa da minha mãe. E os meus pais, eles se separaram quando eu tinha ali meados de 15 ou 16 anos. E eu sou de uma família, como eu já disse pra vocês, de 5 irmãos, uma trans e 4 gays. A nossa família, ela nunca foi padrão, nunca foi considerada padrão, porque tinha, né, as pessoas que nós já nos identificávamos como mulheres, digamos assim, porque lá em casa nós sempre nos tratamos no feminino, sempre no feminino, tipo ela, Mona, Mana, entende? Mas isso nunca prejudicou a gente com a nossa família, porque todo mundo da minha família, principalmente do lado da minha mãe, todo mundo sempre foi muito de boa com isso, sabe? Sempre aconselhavam a gente a estudar, a procurar ser alguém na vida, pra gente não ter que sofrer julgamento das pessoas em relação à nossa sexualidade. Então isso era uma parte muito boa. Com a família do meu pai, eu não tenho muito envolvimento. Era mais mesmo com a minha avó ali, com alguns tios e primos, mas a parte maior, assim, de envolvimento familiar era pelo lado da minha mãe mesmo. E aí, quando eu fui para São Paulo trabalhar com um choque pra mim mesma, porque eu cheguei em situações, tipo, o primeiro dia que eu fui pra rua, porque quando eu fui pra São Paulo, foi uma pessoa que me levou pra lá, e eu tinha que trabalhar todos os dias na rua pra no final de semana pagar uma taxa da semana e algumas dívidas da casa, e também a dívida que eu tinha feito pra ter que chegar até lá, né, gente, porque eu não tinha condições nenhuma, uma passagem de avião aí mais de 1.500 ou R$ 1.000 até. Então, eu fui financiada por um. E aí, quando eu cheguei na rua a primeira vez, eu fiquei assim, sem reação. Principalmente quando o primeiro cliente encostou perto de mim o carro, baixou o vidro e disse pra mim: quanto é o seu problema? E eu não tive reação. Eu fiquei olhando pra cara dele assim, por alguns segundos, estátua, sabe? E ele pegou, acelerou o carro e foi embora. E eu falei, gente, isso aqui não é pra mim. O que vai acontecer? O que vai ser de mim? Fora que tinham vários outros fatores. O frio de São Paulo, a rua sinistra, sabe? Na época que eu comecei a trabalhar em São Paulo, eu trabalhava ali na esquina do Mackenzie. Tem o Mackenzie na Amaral Gurgel. Eu trabalhava na rua de baixo, que se eu não me engano a rua é Cunha Horta. E era ali que eu trabalhava, e é um lugar muito sinistro, porque o centro de São Paulo é bizarro pra quem conhece, tá? E aí eu tive essa dificuldade de me adaptar com o programa, justamente por nunca ter trabalhado. Enfim, fui pegando jeito, trabalhando aos poucos, fiquei na rua durante 1 ano e uns 8 meses, e aí veio a questão do site. Conheci os sites de São Paulo, passei a trabalhar dentro de um apartamento, recebendo clientes em casa, e aí as coisas foram mudando. Quando eu retornei à minha cidade depois de 4 anos, aí sim eu pude sentir o impacto do julgamento das pessoas em relação a mim.
Porém, tinha uma grande divisão entre julgamentos e elogios, sabe? Até porque quando eu voltei lá em Manaus, eu já tinha posto a prótese de silicone, tinha o silicone no corpo, foi o ápice da minha hormonização, desculpa. Foi o ápice da minha hormonização, eu tava muito mais feminina do que eu tinha saído, o cabelo tava bonito, a gata tava bonita, digamos assim. É, então, algumas pessoas me olhavam meio que assim, mas o que você faz? Falava, e eu nunca tive problema nenhum em falar que eu trabalhava com programa, que eu era acompanhante. Algumas pessoas falavam, normal, você não tá afetando ninguém com isso e tal. E aí, pra evitar mais burburinho, quando eu voltei lá, eu preferi ficar em um flat, me hospedei, até porque também eu tinha a intenção de trabalhar em Manaus, porque Manaus é uma cidade boa para trabalhar, sabe? E aí disso já gerou outra coisa, porque as pessoas da minha família acabaram dizendo que eu tava me desfazendo da casa da minha mãe, que eu não queria ter ficado na casa da minha mãe porque as condições da minha mãe não eram boas, que eu voltei de São Paulo com o nariz em pé, a minha forma de falar ela mudou bastante depois que eu saí de Manaus. Se vocês conhecerem uma pessoa nativa de Manaus, vocês vão ver o sotaque. É parecido um pouco com o sotaque do carioca. A gente fala bem chiado, tipo, sabe? Bem carioca. Mas somos irmãs, somos amigas, somos mulheres. Mas eu, com a mistura de várias pessoas e culturas em São Paulo, eu acabei perdendo esse jeito, sabe? Porque, querendo ou não, foram 5 anos direto lá, sobrevivendo na selva de pedra. A forma que eu falava, que eu andava, a minha maneira de ser, entendeu? Isso foi muito julgado. Muito por ser mesquinha, ou ela quer pisar em todo mundo. Se pudesse, não pisava nem no chão, entendeu? E isso veio de pessoas muito próximas, de que eu achavam que eram pessoas que iam me apoiar a vida inteira, sabe? E um episódio que teve, muito ruim nesse tempo, foi um almoço de domingo na casa da minha mãe, que nós estávamos todos reunidos, e aí começamos a beber, comemos, estava todo mundo lá, e o esposo de uma tia minha veio pra pegar no meu peito, sabe, passar a mão em mim, e eu já automaticamente pausei ele, e aí ele falou alguma coisa que me irritou, e eu que, como sempre tô com a resposta na ponta da língua, peguei e disse pra ele que se ele me desse R$ 150, ele poderia passar a mão em mim. E isso deixou ela muito irritada, sabe? E aí a gente acabou tendo uma discussão, ela acabou jogando na minha cara que ela não precisava se deitar com homem nenhum por conta de R$ 150. E aí eu falei também uma baita de coisa pra ela, porque eu sabia algumas coisas da vida dela íntimas, porque nós éramos muito próximas. E aí virou uma merda, gente. Virou uma briga, uma confusão, acabou com o rolê, todo mundo tava bêbado, de cabeça quente. E é uma pessoa que eu não tenho mais relação hoje em dia, sabe? Mas foi um episódio muito cruel. Em relação ao meu pai, eu não tenho muita proximidade com ele. O meu pai, ele é pastor, sabe? Então tem aquela cabeça de pastor formada e aquela coisa do inferno e tudo. Então eu prefiro não mexer, sabe? Nessa parte. É ele vivendo no canto dele, eu no meu, seguindo a minha vida. A minha mãe, graças a Deus, ela sempre foi muito de aconselhar. Ela pouquíssimo julgava, sabe? Quando ela tinha que julgar era porque ela estava na razão dela. Mas a maioria das vezes a minha mãe sempre me apoiou em tudo que eu fiz, principalmente levando a vida como garota de programa, sabe? E isso, consequentemente, eu consegui ajudar a minha mãe. Hoje em dia também eu consigo dar uma condição melhor para ela, pelo fato de eu estar aqui na Europa, entende? E eu gosto de ajudar minha mãe porque é uma forma de gratidão por todo o apoio que ela me deu, por todo o apoio que ela deu pra mim e pros meus irmãos, entendeu? Nós ouvimos diversas vezes que nós não seríamos nada, que a nossa vida não ia pra frente porque a gente era um bando de viado, entendeu? Um viado sem futuro, isso e aquilo. Nós ouvimos isso por diversas vezes. Nós passamos muita humilhação e a minha mãe o tempo todo ali aguentando tudo aquilo com a gente. Então nada mais justo que eu faça tudo por ela, aquele amor e compreensão que ela teve comigo, sabe? Enfim,
Eu posso dizer que eu sou uma pessoa abençoada pelo fato de a minha família não se importar com isso, sabe? Não me julgar. Teve esse episódio ruim aí, mas era pra acontecer. Cada um vive no seu canto, ninguém atazana a vida de ninguém e a vida continua maravilhosamente bem. Muito obrigada por vocês terem me ouvido. E se vocês quiserem saber mais sobre meus outros irmãos, que eu sei que tem muita gente que fica curiosa, mas como assim 5 bicha? Sim, 5 bicha. Todo mundo bem louca. Um beijo, gente. Até a próxima.